Boa tarde a todos e todas que estão aqui reunidos. Vamos dar continuidade, então, à nossa programação deste evento, que muito nos honra em trabalhar com autorregulação da aprendizagem e motivação. Hoje nós temos uma conferência especial com a professora Ana Margarida Veiga Simão, que é uma professora PhD em Psicologia da Educação pela Faculdade de Psicologia da Universidade de Lisboa, é professora catedrática na mesma instituição, investigadora do Centro de Investigação em Ciências de Psicologia na Faculdade de Psicologia na mesma universidade. A Ana veio aqui, tem trabalhado conosco já no outro evento também, e hoje está novamente conosco, tem contribuído muito com todo o nosso trabalho, e hoje, especialmente, ela vai falar sobre autorregulação social, as interações sociais e a aprendizagem. Um tema bastante envolvente, um tema bastante necessário e útil para que todos possamos ouvir. Então, Ana, eu passo a palavra para ti de imediato, para a gente poder ganhar esse tempo também, né? E termos um pouquinho de tempo no final, então, para troca de ideia entre todos os participantes. Muito obrigada. Eu começo por agradecer o convite para participar neste segundo congresso. Dizer que é para mim um enorme prazer estar convosco outra vez. Infelizmente não podemos estar fisicamente, mas estamos a partilhar em conjunto. Agradecer à comissão organizadora, à professora Jussara, à professora Lourdes, à professora Eveli, e dizer-vos que é com todo o gosto que já fui estando em alguns momentos deste encontro e que estarei em todos os possíveis até ao seu final. E, portanto, passando então de imediato eu vou partilhar convosco a tela, portanto, partilhar, espero que fique bem visível. Já conseguem ver? Agora sim, se tu botar ali... As minhas desculpas pela questão técnica, mas já está. Muito obrigada, está bem claro, bem nítido, todo mundo pode ver assim. Este é o símbolo do nosso programa, do Programa de Estudos da Aprendizagem Autorregulada. E, portanto, dizer-vos primeiro que partimos do modelo sociocognitivo, e, como todos conhecem, deste modelo triádico da interação recíproca, onde os indivíduos são agentes e, portanto, temos esta interação entre o comportamento, o indivíduo e o contexto. Também, em termos conceptuais, esta ideia da agência de Bandura, muito importante, da agência individual direta, que influencia uma influência intencional na vida do próprio, esta agência também em prol dos outros para que atinjam os seus objetivos e esta agência coletiva, o esforço coordenado socialmente interdependente e eficácia coletiva. Portanto, é nesta base teórica que nos situamos. As propriedades da agência humana todos conhecem: intencionalidade, antevisão, autorreação, autorreflexão, intencionalidade, desta forma muito cíclica entre estabelecer objetivos e planos, antecipar possíveis resultados, autorregular os nossos pensamentos e comportamentos e refletir e autoavaliar. Nesta ideia há aspectos essenciais que se colocam à regulação. Portanto, quais são as características críticas da regulação? Sabemos que ela é multifacetada, portanto, aqui queremos dizer que ela envolve o controle da motivação, das emoções, do comportamento, da cognição, assume condição humana no sentido que são os indivíduos em equipa, as próprias equipas têm a capacidade de escolher, de impor muitas vezes escolhas a situações e a tarefas. A regulação envolve adaptação cíclica, sabemos isso, não é um estado, é uma série de contingências ao longo do tempo e, portanto, é um processo que se desdobra em termos temporais. Também sabemos que a regulação se baseia
em experiências socio-históricas pessoais, e nesse sentido é muito importante que se tenha conhecimento de crenças, de modelos mentais e, portanto, aqui esta ideia desta situação socio-histórica de cada um de nós. Também envolve respostas adaptáveis a novos desafios, situações e falhas, otimizando assim o progresso e os padrões pessoais das metas. E também é socialmente situada, porque envolve interação dinâmica entre os alunos, as tarefas, os professores, os pais, os contextos, as culturas. E neste sentido nós temos 3 modos de regulação. E podemos falar aqui então em aprendizagem autorregulada, aprendizagem socialmente partilhada e aprendizagem corregulada. E eu iria hoje falar-vos um pouco sobre esta ideia da aprendizagem socialmente partilhada. Nesse sentido, há muitas décadas que a investigação se tem preocupado por compreender situações de aprendizagem que sejam interativas e dinâmicas, onde vai haver esta construção do conhecimento e a colaboração. O construto da aprendizagem autorregulada tornou-se uma pedra angular para explorar estas formas sociais de regulação, como a corregulação e a regulação compartilhada. E, portanto, no fundo, o que é a regulação da aprendizagem socialmente compartilhada? É um fenómeno que ocorre dentro de grupos colaborativos, em situações de aprendizagem conjunta que promovem interações sociais. Portanto, é bem conhecido já os benefícios da aprendizagem autorregulada, mas porque a aprendizagem ocorre em ambientes cada vez mais interativos, também é necessário continuar a explorar os processos de regulação socialmente partilhada. E, nesse sentido, o que nós podemos referir, sintetizando, é que em situações de colaboração, os grupos procuram em conjunto regular de forma a construir um entendimento partilhado dos objetivos, do processo de realização, do progresso em determinada tarefa. E, portanto, assim o processo de regulação da aprendizagem é partilhado por todos os membros do grupo. Para ilustrar um pouco esta questão da regulação socialmente partilhada, eu vou aproveitar a ocasião para o fazer a partir de um projeto que realizámos ao longo de alguns anos, que aliás no livro foi lançado, ou vai ser lançado a seguir, da professora, organizado pela professora Eveli e pela professora Lourdes Frisson. Nós apresentamos, aliás, os seus pressupostos deste projeto da regulação de problemas de matemática e as competências da autorregulação por meio de um jogo digital, que se chama A Festarola. Neste recorte que vos vou dar hoje, tento colocar o foco no suporte percebido e na regulação partilhada. Portanto, este jogo A Festarola é um jogo digital que promove competências de resolução de problemas. Os alunos são desafiados a resolver problemas em conjunto e o contexto permitiu trabalhar questões referentes à regulação partilhada no trabalho colaborativo. No fundo, estas competências de regulação partilhada na resolução de problemas de tarefa, nós sabemos que era necessário um conjunto de interações que se geravam dentro do grupo, porque era trabalho em grupo, colaborativo entre os membros para realizar essas tarefas e procurar soluções para tal. O que nós tentámos perceber foi o papel do suporte percebido do grupo, ou seja, de até que ponto é que o grupo confia nos outros para fazer este trabalho. Os objetivos, como vos disse, compreender com recurso a um contexto colaborativo, com foco no grupo e na regulação partilhada de tarefas, jogar a festarola, o modo como os alunos, neste caso primeiro ciclo,
terceira série e quarta série, regulam em conjunto as tarefas partilhadas pelo grupo e que de forma se apoiam entre si, e tentámos perceber como é que o apoio percebido do grupo afetava a regulação partilhada da tarefa e como é que eles percepcionam essa regulação partilhada da tarefa. Neste sentido, são algumas imagens deste jogo, a Festarola, que tinha muitas subtarefas, desde escolher um tema para a festa, planear os produtos que iam comprar, gerir dinheiro e tempo, reflexão sobre as compras realizadas e, portanto, era um trabalho que tinha momentos individuais e momentos de tomadas de decisão em grupo. Foi realizado com 251 alunos. Tem esta lógica em termos de arquitetónica do construto da autorregulação, antever, planeamento, executar, monitorizar, reflexão e autoavaliação, e, ao mesmo tempo, esta lógica de resolução de um problema, compreender, conceber um plano, executar e analisar os resultados. O recurso foi jogado com grupos de 3 elementos. E eles tinham que ir, como vos disse, tomar um conjunto de decisões em grupo. O trabalho permitiu uma monitorização, quer a 3 níveis, cognitiva, motivacional, comportamental e emocional, nestas dimensões, a um nível mais processual, da compreensão, planeamento, realização, reflexão e adaptação, e também uma monitorização desta valência da forma como foram vivendo, de forma positiva ou negativa, o trabalho. Tínhamos como instrumentos um questionário de trabalho colaborativo entre pares, que também media o suporte social, com um instrumento fiável, e entrevistas de focus group. O que é que nós podemos dizer em termos de resultados, e no fundo foi por isso que eu trouxe aqui este estudo, é que quando o apoio percebido aumenta, quando o grupo percebe que existe apoio do seu grupo, a regulação partilhada aumenta. E, portanto, isto explica 51% da variabilidade da regulação das tarefas dos grupos. Neste sentido, neste caso, o suporte percebido pode então exercer um papel facilitador ou preditor na coordenação das tarefas partilhadas por um grupo de trabalho, uma vez quanto maior é esse suporte, mais fácil será gerir o processo social da aprendizagem colaborativa, regulando um conjunto de tarefas. Quando questionados não sei se conseguem visualizar bem este esquema, mas é o resultado da análise temática dos focos grupos. Só queria salientar o seguinte: quando os alunos percebem fatores facilitadores na regulação partilhada da tarefa, estão presentes quase sempre referências às relações com os pares. Por mim foi fácil, porque acho que o nosso trabalho em equipa foi bastante bom, não discutimos. Portanto, o que é que aqui acontece é que a percepção do suporte pelos pares parece ter particular importância nas 2 primeiras fases da regulação da tarefa, na fase da compreensão e na fase do planeamento. A percepção do apoio dos pares nestas 2 primeiras fases parece aumentar a probabilidade do aluno respeitar as decisões tomadas em grupo, comprometendo-se com as escolhas anteriormente feitas com os colegas. Caso contrário, o aluno tenderá a sobrepor a sua vontade às decisões do grupo. Por outro lado, os alunos também referiram muitos fatores que dificultaram a regulação partilhada da tarefa do trabalho colaborativo e, portanto, mais fatores que dificultaram do que fatores facilitadores para regular o trabalho conjunto. E é, portanto, um verdadeiro desafio para estes alunos tomar decisões em grupo para um objetivo comum. As limitações são muitas deste estudo, mas até porque tivemos só o recurso às verbalizações,
mas, de qualquer forma, a continuidade destes estudos vai nos permitir aprofundar o papel do suporte percebido na regulação da tarefa partilhada e também tentar encontrar outras formas de fazer essa avaliação. E também analisar as competências de autorregulação de cada aluno dentro do mesmo grupo para perceber a sua influência, exatamente o seu papel nestes processos de regulação socialmente partilhada. As implicações para a prática permitem-nos perceber que no trabalho colaborativo é importante que se promova este suporte entre os pares, fazer do trabalho colaborativo uma oportunidade de aprendizagem através da regulação socialmente partilhada e compreender os fatores que facilitam e dificultam esta mesma regulação partilhada da aprendizagem. Tentámos também, num outro estudo, olhar esta questão da regulação socialmente partilhada, o que é que a literatura nos diz, e da corregulação, em relação à escrita, ou seja, aos trabalhos que incluiriam tarefas de escrita como tarefa a serem realizadas pelos alunos. Só encontramos numa vasta revisão de literatura 38 artigos e depois só selecionámos 11 porque os 38, só 11 tinham realmente tarefas de escrita. 2 são de revisão de literatura, 9 intervenções. Aquilo que nos pareceu muito importante aqui é que existe uma dosagem, uma duração muito dispar entre estes estudos, entre 2 a 48 horas. Só uma foi realizada pelo professor em contexto, todas as outras pelos investigadores. E a avaliação, temos 2 estudos que avaliam a regulação socialmente dos processos de regulação socialmente partilhada e de corregulação e também de escrita, 5 regulação socialmente partilhada e a escrita, e 2 corregulação e a escrita. Os instrumentos são essencialmente são estudos com um número reduzido de participantes, porque são estudos compreensivos e de análise mais micro. Muito através de áudio e vídeo e, portanto, que permite depois fazer essas análises mais minuciosas, observação, escrita narrativa e portfólio. O que é que implicações, desafios deste pequeno recorte destes 11 artigos? Por um lado, encontramos uma grande falta de consistência no uso dos conceitos. A literatura, por vezes, encontramos estudos que se referem à regulação socialmente partilhada, mas estão a referir-se não propriamente a esse processo, mas a um trabalho colaborativo ou de equipa, mas que não pressupõe regular socialmente a aprendizagem, ou à corregulação, à autorregulação, portanto, não existe uma consistência. Todos os estudos recolheram dados qualitativos e só um quantitativo, e, portanto, também a necessidade de conjugar dados destas duas naturezas. Os 9 estudos avaliaram os processos de regulação partilhada e corregulação, mas só 2 avaliaram a escrita, ou seja, não avaliaram produtos de escrita. Só um estudo apresentou resultados follow-up e há uma grande heterogeneidade de características da intervenção e das metodologias, e só uma intervenção foi implementada pelo professor. Daí alargarmos, então, de seguida, o campo de reflexão e mais alguns estudos sobre que tivessem o foco especificamente na regulação socialmente partilhada, e elenco agora um conjunto de reflexões que não é uma meta-análise, não é uma revisão de literatura sistemática, mas sim a partir da leitura de variedíssimos estudos, a minha reflexão pessoal sobre aquilo é que nós temos que refletir para avançar na construção de conhecimento sobre esta área. Por um lado, encontram-se nos estudos esta evidência já, que precisa de ser aprofundada, que indivíduos com graus mais elevados de autorregulação
também utilizam mais eficazmente estes processos de regulação socialmente partilhada, o que implica aqui a importância de trabalhar a autorregulação da aprendizagem, portanto, as estratégias e os processos de autorregulação em contexto educativo. Por outro lado, há correlações elevadas entre o uso da regulação socialmente partilhada e referências ao conhecimento fundamental da tarefa. Portanto, quanto mais eu tenho o domínio da tarefa, parece ser mais elevado o uso da regulação socialmente partilhada. Por outro lado, a familiaridade crescente com a tarefa e com os membros do grupo leva aqui a um papel importante no aumento da confiança e do envolvimento em interações mais recíprocas e simétricas. As questões da dificuldade da tarefa também são importantes equacionar, porque se a dificuldade é demasiado alta, muitos estudos apontam para questões de não motivação para a tarefa, a dificuldade demasiado baixa, um insucesso no desenvolvimento dessas competências de regulação socialmente partilhada. Portanto, as tarefas para temos que ter em atenção o grau de dificuldade da tarefa. Por outro lado, há uma maior utilização de regulação socialmente partilhada na gestão de episódios de cariz emocional e motivacional. Muitos estudos têm apontado nesse sentido. Também dizer-vos que há um conjunto de fatores importantes a serem considerados. Por um lado, os papéis de participação no grupo, neste sentido das lideranças, a qualidade das relações, porque há níveis de suporte académico e emocional percebido, que já vimos há pouco naquele estudo, a natureza das amizades também, portanto há aqui um conjunto de fatores a ter em atenção. Sabemos que a aprendizagem ocorre na interação e, portanto, aqui desenvolver oportunidades para partilha de ideias, pontos de vista, mobilizar recursos, definir metas, tomar decisões em grupo, gerir, porque o facto de nós estarmos a criar oportunidades para que os alunos regulam socialmente as suas aprendizagens é geradora de um conjunto de conflitos que também precisam de ser trabalhados explicitamente as estratégias para lidar com eles. E em alguns estudos, e neste momento, nos estudos que estamos a realizar, com o projeto do criativo, da promoção de estratégias de autorregulação e de regulação socialmente partilhada na escrita, agora implementados pelos professores, muitas vezes há aqui uma grande dificuldade dos professores de estarem preparados para ajudar os alunos, aliás, a gerir estes conflitos. Por outro lado, a questão da monitorização. Muitos estudos apontam para um novo desafio aqui, importante, que é encontrar estratégias, instrumentos que permitem desenvolver uma monitorização, quer para que seja possível ajustar os estados emocionais, cognitivos, motivacionais dos aprendentes, sempre que surge um novo desafio. Também me pareceu importante nestes estudos relatar esta ideia da integração de objetivos académicos com objetivos colaborativos, sociais e relacionais. Portanto, fazê-lo em conjunto. Por outro lado, o fornecer feedback, e há hoje uma série de investigações que têm apontado para o uso das tecnologias que permitem monitorizar estes processos por cada um dos indivíduos que está envolvido nos grupos e também de fornecer feedback quer do professor ou dos alunos entre si, é algo que extremamente importante e que leva aqui a um maior aumento da autonomia nos aprendentes. Também, em termos de implicações mais gerais,
Por um lado, a questão da formação dos professores, no que diz respeito a estes processos de regulação da aprendizagem, quer seja autorregulação, regulação socialmente partilhada, quer sejam processos de corregulação, e colocar o professor como aprendente e em termos de ele próprio experienciar este tipo de atividades e perceber fatores que estão implicados para que possa ser esta formação depois isomórfica ao trabalho que o professor realiza em sala de aula. É um desafio grande relativamente a dois níveis aqui, por um lado aos formadores de professores, porque também é preciso que as práticas desses formadores de professores constituam momentos e oportunidades desta aprendizagem, como depois os professores com os seus alunos. Esta implementação de abordagens colaborativas, para que elas têm que ter um conjunto de características que temos vindo a falar para que se constituam verdadeiramente oportunidades de trabalhar e de permitir que os alunos regulem socialmente a sua aprendizagem e que se avaliem ao mesmo tempo processos e produtos, porque muitos estudos têm olhado uma vertente ou outra e é necessário esta integração. Também, em termos mais macro, esta necessidade de uma comunicação constante entre investigadores e os espaços educativos, porque cada vez mais colocar os próprios protagonistas, que são os professores e os alunos, em processos de regulação socialmente partilhada das próprias tarefas do aprender, nesse sentido, e os investigadores constituírem-se como elementos dessas mesmas equipas para avançar na investigação e na intervenção nesta área. Também dizer-vos que uma das questões que se coloca aqui à avaliação é de que forma é que nós conseguimos avaliar os processos de regulação socialmente partilhada. Temos tido muitos trabalhos, muitas vezes com o uso de escalas, que nos dão uma dimensão, outros com análises mais de autorrelato, que nos permitem uma compreensão e mais micro para perceber como é que esses processos decorrem. A utilização dos sistemas da tecnologia permite-nos ter um registro objetivo para poder analisar trajetórias destes processos, conjugar também com os próprios resultados dos próprios produtos, portanto, das tarefas, e perceber de que forma estão interligados, avaliar também os processos de autorregulação, portanto, as estratégias de autorregulação dos envolvidos neste trabalho e perceber esta ligação entre estas competências de autorregulação e estas competências de regulação socialmente partilhada. Também conseguir obter elementos que nos permitam analisar trajetórias dos estudantes, não é, dos aprendentes, e por outro lado, fazê-lo de uma forma integrada, portanto, ou seja, multi-triangular dados de várias fontes para compreendermos em maior profundidade. E porquê? Porque, na realidade, hoje nós sabemos da importância de nós co-construirmos com os outros o conhecimento e a evolução
que traz estas competências à sociedade e ao mundo em geral e, portanto, nesse sentido, apostar nestes processos de regulação da aprendizagem, e quando falo em processos de regulação falamos aqui em processos mais ligados à autorregulação, à regulação socialmente partilhada e à corregulação, nestes 3 tipos de processos, a autorregulação mais individual, cada um regula a sua própria aprendizagem, este processo mais de regulação socialmente partilhada, em que os grupos colaborativamente regulam socialmente as tarefas, e estes processos de corregulação, que são no fundo todos os guias, todos os obstáculos, os suportes que permitem regular estas aprendizagens e constituir isto como um pilar na formação, que se torne um pilar na formação. Eu tentei sistematizar algumas ideias que me pareciam importantes para o avançar desta área, desta linha de investigação da regulação socialmente partilhada, e estou agora ao vosso dispor para partilharmos um pouco, mais do que eu só referir, partilharmos um pouco as nossas opiniões e, portanto, comentem, coloquem questões relativamente à forma como acham que nós poderíamos avançar aqui na discussão sobre esta problemática. Muito obrigada. Ana, muito obrigada, suas palavras foram brilhantes, né? É uma pena que a gente não pode bater palmas, assim, para te ouvi-las, isso também faz parte, mas nós estamos assim, ó, aproximando as mãos e muito te saudando e cumprimentando o teu trabalho, e a grandeza dessas experiências, dessas intervenções que tem feito nas escolas de Portugal, que tem uma repercussão muito grande. Ana, nós temos ali um comentário do professor Aloysio, que está assistindo a tua palestra, e mandou uma mensagem para ti, te cumprimentando. E temos também um comentário da Paula Liprandrini, que diz que exatamente hoje de manhã, numa sala, estavam discutindo muito sobre a importância do feedback, e quanto esse feedback pode movimentar e mexer com esse aluno. Acho que poderia depois, se puder, falar um pouquinho mais. Uhum. Ana, uma pergunta minha, ou encaminhamento meu, no sentido de que repercussões esse trabalho da compreensão das competências autorregulatórias que foram trabalhadas na Fescarola repercutiram, foram transferidas para outros níveis de trabalho na sala de aula e na escola pelos professores. Houve uma mudança, houve um envolvimento com isso? De que forma isso repercutiu na formação de professores e se tem algum comentário teu a respeito? Depois eu vejo que entrou mais umas, eu vejo melhor e depois eu te faço, não sei se quer fazer um comentário sobre esses. Sim, pode ser. Agradeço os comentários e as reflexões e referir, e vejo aqui também, naqueles que eu consigo ir lendo também aqui, eu vou tentar referir a questão do feedback, é extremamente importante. Neste sentido, o feedback aqui é entendido também como o feedback constitui aqui um processo de corregulação, no sentido em que e este feedback pode ser dado quer pelo professor, quer pelos pares, mas o feedback pode ser também uma pista de um livro, eu posso obter feedback através de um guia orientador, de uma pista, de um colega, e portanto que me ajuda a corregular a minha aprendizagem. E depois, de que forma é que nós damos este feedback? Portanto, aqui há um conjunto alargado de questões. Do tipo de feedback, o momento em que o feedback há de ser dado. Chamo só a atenção para uma questão que para mim é muito particularmente importante, que é, por exemplo, conseguimos dar feedback motivacional
feedback de produto e feedback de processo. Portanto, no sentido de quando quer através do elogio mostrando a utilidade e a pertinência, portanto, mais motivacional daquilo que o indivíduo está a realizar, de produto, porque ajuda a perceber o grau de exigência desse produto e, portanto, me ajuda a avançar no sentido da meta, não é? De alcançar um produto com qualidade, mas também de processo, porque me permite perceber como é que eu posso alterar alguns destes meus processos para alcançar ou não, ou avançar noutro sentido, atingir as minhas metas. Portanto, nesse aspecto parece-me importante. Havia aqui também uma questão, para eu não me perder, relativamente ao que explica, além do suporte, do apoio, não é? Suporte social, no jogo da Festarola, por exemplo, nos desafios que aquele recurso tinha, outros fatores, e nós não podemos especular, não é? Nós conseguimos explicar esta percentagem, mas, e isso é extremamente importante, mas acho que há também, por exemplo, e nós não avaliámos isso, as próprias competências e as estratégias de autorregulação de cada um dos alunos neste contexto, também as competências mais sociais e emocionais que estão ou não desenvolvidas, que podem também ser fatores que vão aqui influenciar estes resultados. Também a questão dos processos de monitorização, até que ponto é que também não temos esses elementos, até que ponto é que eles, uma existência ou não de processos de monitorização por parte dos grupos pode também ajudar nesse sentido. E depois o domínio da própria, o grau de dificuldade ou de facilidade da tarefa para alguns dos grupos, não é? Porque os grupos estavam em desigualdade também a esse nível. Portanto, eu acho que há aqui um conjunto de fatores que têm que ser explorados. De qualquer forma, foi interessante verificar que este fator do suporte percebido explicou, salvo erro, 51%, se eu não me engano, daquilo que eu referi há bocadinho, que não tenho agora aqui de cor. Por outro lado, em termos da possibilidade ou não da mudança por parte dos professores implicados nestes processos, nós temos avançado cada vez mais para um trabalho mais co-construído com os professores do que aquele que inicialmente fizemos, ou seja, talvez porque primeiro na própria construção e na próprio desenvolvimento da equipa estávamos preocupados em perceber alguns destes fatores e agora estamos também preocupados em perceber de que forma nós podemos dar este poder aos professores para que eles sejam os agentes de mudança. Noutros projetos, como há bocadinho referido, o Criativo, avançámos este ano nesse sentido, e está a decorrer uma investigação com 12 professores no terreno e, portanto, vamos verificar um pouco essa situação e neste estamos a tentar avançar também nesse sentido, porque os professores estão sempre envolvidos. Agora, o grau de envolvimento dos professores é que é diferente, por duas razões, ou pela própria proposta da equipa, porque as equipas podem propor um envolvimento só no sentido de estarem connosco, ou de ser uma proposta de co-construção com eles de toda a intervenção. Por outro lado, os professores podem envolver-se em graus também diferenciados de acordo com as suas próprias visões, as suas próprias dinâmicas e, portanto, avançar
em trabalhar nesse sentido, é também um desafio à formação. Não sei se... Sim, era uma pergunta da Iveli, ainda ela dizia, além disso, ela te cumprimentava, a Ana dizia, né, muito boa a tua conferência, te cumprimentava e fazia esse questionamento que tu explicaste. E depois ela coloca, 51% já é relevante, né, embaixo. Mas, aproveitando a explicação que tu estava dando dos professores, tem alguém aqui que pergunta o seguinte, professora, há experiências de adequação de equipes pedagógicas, a escola toda, de educação fundamental, que seria o ensino básico para vocês lá em Portugal, ou também, que inclui também o ensino médio, né, que dá até o 12º ano, que atuem com foco na autorregulação. E depois, nesse mesmo bloco, acho que a gente poderia botar se é possível estimular e trabalhar a aprendizagem autorregulada em salas de aulas de educação infantil. As duas questões são muito importantes. Por um lado, foi muito grato para nós que um agrupamento de escolas, em Portugal um agrupamento de escolas é um conjunto de escolas que se agrupam e têm a mesma direção, não é? E vão desde escolas do pré-escolar, primeiro ciclo, segundo e secundário, portanto todo o ensino, um agrupamento de escolas ter solicitado este ano letivo, até porque o ano passado foi um ano complicado para todos, não é? E este ano também continua a ser letivo em termos das aprendizagens, que a escola assumiu como um todo este projeto, por exemplo, do criativo, de desenvolver estratégias de autorregulação, regulação socialmente partilhada na escrita. Neste momento, a escola tem todas as turmas de 4º ano, os professores a implementar este projeto, tem na quinta série todos os alunos também a iniciar este mesmo projeto e seguidamente os 3º e 2º anos com algumas adaptações, portanto sempre com adaptações, vão também estar ainda este ano letivo com este trabalho do projeto. Ou seja, o projeto constituiu-se este ano como aglutinador desde o primeiro ano de escolaridade, primeiro, segundo, terceiro, quarto, não, primeiro não, desculpem, segundo, terceiro, quarto e 5º ano de escolaridade. E, portanto, foi uma aposta do projeto educativo, da direção da escola, do conselho pedagógico, do grupo também dos serviços de psicologia, portanto, foi uma aposta conjunta dos coordenadores dos departamentos, portanto foi uma aposta conjunta e portanto é possível mobilizar um agrupamento, mobilizar uma escola para este ou outros, há outros exemplos que eu vos podia dar, dou-vos este porque é aquele que eu conheço mais profundamente. Por outro lado, estamos a desenvolver neste momento uma linha de investigação sobre o desenvolvimento de oportunidades de autorregulação da aprendizagem na educação pré-escolar. E neste sentido, quer em termos da formação dos estagiários, futuros professores ou futuros educadores de infância e futuros professores do primeiro ciclo, quer nos professores de primeiro ciclo e educadoras de infância. E foi um projeto, um deles, muito interessante, em que se trabalhou, acima de tudo, o diálogo entre as educadoras e os professores do primeiro ciclo, no sentido de reconhecer e implementar mudanças nos contextos em que estão a trabalhar, criando oportunidades para que os alunos autorregulem a sua aprendizagem sem ter um foco em nenhum programa, mas sim a questão era como é que se podiam co-construir essas oportunidades em conjunto e desenvolvê-las no contexto. Aliás, é um trabalho que deu origem a um doutoramento, que vai ser defendido em breve, de uma professora de uma escola superior de educação, que é, portanto, formadora de professores do primeiro ciclo e educadoras de infância. A outra questão muito que nós nos temos debatido e que também, mais uma vez digo, existe já
uma primeira apresentação neste livro que vai ser lançado de seguida, não é? Organizado pela professora Lourdes e a professora Evelyn, que é um trabalho que se intitula A Entrevista com Tarefas Autênticas da Educação Infantil, Avaliação da Aprendizagem Autorregulada, que é um trabalho realizámos e criámos uma metodologia que estamos agora a testar no terreno com um conjunto de educadores através de um processo de formação, em que é ao mesmo tempo avaliação e intervenção. E o que nós pretendemos é que os educadores olhem estas dimensões no desenvolvimento das suas crianças e criem oportunidades para promover estas competências. E, portanto, têm, de qualquer forma, já no livro o desenvolvimento desse instrumento e agora estamos a desenvolvê-lo em contexto, primeiro validámo e agora em contexto educativo com um conjunto de educadoras do pré-escolar. Muito bem, Ana. Tem uma pergunta que eu tinha deixado para trás, porque ela tinha um recorte específico, mas eu sei que é uma preocupação muito grande de vocês, tanto no projeto do Criativo quanto da Matemática, que é da Thalita, que ela diz o seguinte: quanto aos grupos, formação de grupos deve-se deixar livre para que os alunos se reúnam com aqueles que têm afinidade, ou deve partir do professor a formação desses grupos? Então, isso eu acho que é bem importante também. Tem mais algumas, Ana. Há pouco, quando a professora Evelyn colocou aquela questão dos fatores, esse também pode ser um fator importante a terem atenção em causa. Nós temos alguns projetos em que são os professores que tomam a decisão de como constituem os grupos, e temos outras situações em que são os próprios alunos que se escolhem a si próprios, e temos outras situações em que é aleatório, completamente aleatório. Talvez a investigação precise de aprofundar. Porquê? Porque as relações de amizade, as lideranças, todos esses processos são fatores aqui importantes. E há alguma investigação já nesse sentido, nesta questão da regulação socialmente partilhada, mas em termos, e é necessário mais investigação para tentarmos construir conhecimento sobre isso. De qualquer forma, se perguntarem em termos de intervenção, não de uma investigação, mas de uma intervenção normal do dia-a-dia dos professores, dos educadores, eu diria que nós temos que, acima de tudo, criar oportunidades diversas. Portanto, momentos em que os grupos podem ser constituídos pelos próprios, momentos em que podem ser aleatórios, momentos em que podem ser constituídos pelos professores, depende muito das finalidades, das intencionalidades pedagógicas do professor, mas dá também possibilidade a desenvolvimento de um conjunto alargado de competências diferentes, de acordo com a forma como nós também constituímos estes grupos. Ok, Ana, tem duas perguntas, uma do Alisson e outra da Amanda, que se aproximam muito. Então, o Alisson pergunta assim: durante a implementação desses projetos, as famílias das crianças são mobilizadas? E a da Amanda é possível trabalhar aspectos autorregulatórios com as famílias dos alunos, ampliando uma intervenção escolar com os discentes? Sem sombra de dúvida que sim. A complexidade é muito grande, não é? Em termos de intervenção nesta área, e nas áreas dos processos de aprendizagem em contextos colaborativos, em contextos educativos, desculpem. De qualquer forma, em relação ao criativo, aquilo que a ponte que fizemos com os pais foi uma ponte em relação aos desafios para casa. Portanto, os alunos levam muitos desafios para casa e isso constitui, quando querem, quando acham oportuno, os que quiserem fazer. E essa dinâmica coloca o próprio projeto em casa dos alunos e que ele seja também monitorizado pelos pais, pelos encarregados de educação neste sentido. Mas muitas outras iniciativas podem ser feitas, não é? Podem ser trabalhadas nesse sentido. Há, de qualquer forma, também alguns estudos muito interessantes
que se tenta perceber de que forma é que os jovens percebem que os seus próprios processos de vida na sua família promovem esta autorregulação e, portanto, quer em termos da forma como se definem metas em família, se tomam decisões, se monitorizam os processos, se avaliam, e é uma linha de investigação também muito consistente e muito, muito importante neste sentido. Portanto, é um campo muito aberto ainda a ser trabalhado e com muita investigação sendo necessária. Mas, acima de tudo, em contexto, parece-me que é importante que seja feita em contexto educativo, em infusão curricular, colocando em colaboração e em co-construção os vários protagonistas, não é, destes processos, e aqui inclui também as famílias e os encarregados de educação, pois depende um bocadinho da constituição de cada agregado familiar. Ana, o quanto isso tudo é muito complicado, né? Porque não é simplesmente coletar dados, é fazer a implementação, é acompanhar, é planejar, Até uma professora aí falava assim, se os professores sentam juntos, se eles planejam juntos, mas eu me lembro que na época eu tive ali contigo, os professores tinham uma linha direta com as pesquisadoras, inclusive reviam todo o planejamento por meio de e-mail. Então, se puder um pouquinho isso, porque não é simplesmente ir na escola e ficar aquém do professor, mas é trabalhar com o professor. Sem dúvida. O que estamos a realizar neste momento tem um suporte em todos estes projetos, e neste momento são 3, todos estes projetos têm uma formação de professores acreditada e os professores envolvidos têm um contacto, neste momento via Zoom, connosco, claro, todas as semanas, não é? E, portanto, vamos co-construindo, vamos trabalhando, vamos partilhando ao longo do desenvolvimento do projeto, pelos próprios em contexto, mas com este trabalho neste sentido, quer o projeto com professores de primeiro ciclo, o da escrita, quer o do projeto do pré-escolar com as educadoras de infância, quer um outro projeto também ligado às questões do próprio bem-estar do professor. Portanto, todos estes projetos envolvem um trabalho que chamamos de formação, e a formação é desenvolvimento profissional dos professores, através de um trabalho contínuo, não é? Ao longo do tempo, porque no fundo constituímos como suporte, não é? Esta ideia de, se nós regularmos socialmente a tarefa de implementar o projeto em conjunto e nos constituirmos como todos nós, não é? Os educadores e nós, como suporte à regulação deste projeto e à sua monitorização, temos uma ideia que poderemos conseguir alcançar os objetivos, as metas que colocámos à partida como. São desafios que não são fáceis, como eu há bocadinho dizia, porque as instituições educativas são sistemas complexos, não é? Com há muita imprevisibilidade, há muitas questões que ocorrem no momento e que precisamos de lidar com esses desafios, mas é também uma forma de percebermos que obstáculos temos e de que forma nós podemos antecipar esses obstáculos e de que forma nós podemos lidar com eles. E talvez não exista melhor momento na vida, pelo menos na minha, do que este que estão a viver agora, não é? A nossa vida colocou-nos hoje um conjunto de obstáculos que nós temos que aprender a viver com ele, a viver com a situação e a encontrar em conjunto as soluções para. Ana, nós temos mais 3 minutinhos e o Luciano encaminha uma questão que ele já botou antes, mas eu tinha deixado passar, mas agora tu tocou no assunto, né? Estamos vivendo momentos
de pandemia, de isolamento social, e as aulas estão praticamente todas online, educação remota, como está acontecendo primeiro por vocês e depois nós aqui no Brasil. Ele coloca assim, como é que tu vê o papel do feedback auto-instruído por meio dessas tecnologias que estamos utilizando agora, que reconhecem erros e conflitos. Então, eu penso que está direcionado a isso. Também não ficou muito clara a pergunta, mas... Mas eu acho que existe aqui um grande papel que a tecnologia pode ter. Só que, para mim, a questão do feedback que as tecnologias dão é inegável o seu papel e o seu valor. Temos é que acautelar também que ele não seja demasiado prescritivo. Ou seja, por vezes, nós precisamos, depois de construir ferramentas tecnológicas que permitam a interação, que permitam a flexibilidade, que permitam a adequação desse feedback aos momentos, e, portanto, é também um desafio à própria tecnologia, não é? A construção de sistemas e já alguns, na literatura já encontramos alguns sistemas de monitorização que colocam, quer no indivíduo, quer no grupo, a possibilidade de registar e de fazer essa monitorização e ter feedback em tempo oportuno, mas é preciso avançar bastante nessa área e acho que é por aí também que este desenvolvimento se vai dar. Ana, sem palavras para te agradecer pelo teu brilhantismo, pelo teu esclarecimento, as tuas ajudas, reflexões, os projetos fantásticos que tu sempre coordena e com os quais nós aprendemos muito, né? E graças a todos esses ensinamentos teus, nós também implementamos muitas coisas lá na UFPEL, especificamente, né, onde eu trabalho a partir das tuas parcerias que aprendo ali na tua universidade. Eu é que agradeço. Tu és um ponto muito mágico para nós, muito pontual, porque tudo que tu fala a gente fica pensando, né, como é que vai pôr isso em prática, como é que isso vai fazer. Então, só temos palavras de agradecimento e dizer que foi muito, muito maravilhoso. Vem entrando bastante comentários aí te agradecendo, de pessoas que tu conhece, outras que tu não conhece, né, umas que tu conviveram lá em Pelotas, outras que estão te ouvindo pela primeira vez, e todo mundo está agradecendo muito a tua participação, a tua palestra. Eu quero também aproveitar o momento e pedir para todos colocarem em palavras, 1, 2 palavras sintéticas, o que representou esse momento, né, da palestra da Ana, que contribuições trouxe, o que aprendeu, que coloque 1 ou 2 palavras para que a gente também possa perceber os sentidos, né, os significados de cada um em particular. Agradeço demais e... deste momento em diante, então, dou por encerrado esse momento, que temos uma continuidade, né, agora, nesse mesmo link, teremos uma continuidade do lançamento do livro, e espero que possam participar, e essa apresentação do lançamento do livro vai ser comigo, mas vamos ver aqui a continuidade, as palavras que estão dizendo, ó. Olha que bonito, a Annelise botou uma lembrancinha aí para a Eveli, mas eu acho que a música não é agora, não, é no final da tarde. E os agradecimentos que estão ali, obrigado pela qualidade, pelo trabalho, por tudo que foi apresentado. Eu gostava só de agradecer, e agradecer a oportunidade mais uma vez. Não sei se tu quer fazer um fechamento final. Não, só um agradecimento, mais uma vez, do convite, da partilha, da reflexão, e vou continuar por aqui neste congresso, e sucesso para todos. Muito obrigada, Ana, muito bom ter estado contigo e continuar contigo toda esta tarde trabalhando. Um abraço muito carinhoso, um abraço virtual carinhoso, porque nós só podemos nos ver por essas figurinhas aqui, né? Então, mas isso é muito importante para nós. Eveli? Muito obrigada, Ana, foi muito, muito bom mesmo, foi uma excelente oportunidade de aprendizagem, de qualidade, então queria assim, reiterar as palavras da Lourdes aí, e da Jussara, que a Jussara colocou no chat também. Eveli, a gente começa direto com o lançamento, pode ser?
Eu acho que sim, porque no horário, na sequência, né? Então, eu anuncio agora, a partir desse momento, que nós vamos fazer o lançamento do livro, esse livro amado, querido, que está aqui, sendo mostrado para vocês, que muitos de vocês já ouviram falar, ontem o Aloysio mostrou também e falou sobre ele, muitos já compraram ele, né, já estão com o livro em mãos, me mandaram recados, me disseram sobre ele. Então, agora eu vou fazer um lançamento mais oficial do livro, contando para vocês um pouquinho da história de como ele nasceu e o que tem nele, o que tem nesse livro, né, para que os participantes possam também, se não estão com o livro na mão, entender por que esse livro, como ele nasceu e o que ele representa para nós. Então, eu, em primeiro lugar, se tem alguém que não me conhece e que chegou depois, eu sou a professora Lourdes Frison, que trabalho na Universidade Federal de Pelotas, trabalho com o grupo GEPAR, que é o Grupo de Pesquisa da Aprendizagem Autorregulada, e estou nesse evento, junto com a Eveli, junto com a Jussara, coordenando esse evento que vai até o final de amanhã. Então, eu cumprimento a todos, os participantes que estão ouvindo, os colegas parceiros desta obra, que estudam em pesquisa e aprendizagem autorregulada e podem estar conosco de forma online nesse momento. Então, o livro Autorregulação da Aprendizagem, né, que é o título do livro, Cenários e Desafios, Perspectivas no Contexto Educativo, nasceu como? Ele nasceu a partir de um diálogo entre eu e a Eveli. Estávamos numa viagem em 2019, em função de eventos que participaríamos em Portugal, quando começamos a pensar e a organizar esse livro, que seria um tema de investigação muito oportuno para nós pesquisadores que nos dedicamos a trabalhar nessa área. Então, a ideia vingou entre nós duas e, juntas, passamos a pensar, então, como fazer esse livro. Além disso, né, na ocasião, eu tinha sido aceita para fazer pós-doutorado na Unicamp, sob a coordenação e a supervisão da Eveli, e isso nos impulsionou mais ainda, né, então, a pensar nesse livro. Então, tudo conspirava a nosso favor, então o livro passou a ser uma das nossas metas e uma meta do meu pós-doutorado. A ideia, então, foi logo colocada em prática, rascunhamos o que pretendíamos fazer, revisamos inúmeras vezes a proposta, convidamos colegas brasileiros que estudam a temática, e pesquisadores de Portugal, com os quais nós realizamos trabalhos em parceria, tanto na Universidade de Lisboa, quanto na Universidade do Minho e na Universidade da Madeira, e iluminados, então, com essas parcerias, nós damos início a essa obra, que muito nos engrandece pela qualidade, pelo trabalho que está revelado em cada capítulo. Nós tínhamos, obviamente, a intenção de lançar esse livro no evento de maio, né, mas a pandemia nos obrigou ao isolamento social, e nós estamos aqui, então, hoje, lançando esse livro, junto com esse evento, que também acabou sendo online. Gostaríamos de ter, né, todos os autores aqui conosco, mas não foi possível. Quem sabe, né, numa outra oportunidade, cada um possa apresentar seu capítulo. Então, queremos deixar aqui registrado que nós temos esse desejo, quem sabe a gente possa fazer ainda num outro momento. Bem, então, na medida que nós recebíamos os textos, né, dos participantes do livro, dos colaboradores, dos convidados, enfim, para montar esse livro, Eveli e eu íamos passando, lendo texto por texto para organizar a obra. Foram muitas reuniões, porque ao ler cada um dos textos, nós percebíamos, né, o quanto os autores traziam experiências valiosas sobre os temas que estudavam, e todas elas alicerçadas na autorregulação da aprendizagem, em diferentes contextos, em diferentes segmentos, que era o nosso tema, que é o nosso tema chavão desse evento, que é o tema que transversaliza todo o livro. Então, de posse de todos esses textos na mão, que são 15 capítulos, nós organizamos a obra em 3 partes, que se complementam entre si, e vão gradativamente expondo enfoques teóricos e práticas que potencializam a formação docentes, a atuação de docentes, mas também o envolvimento de estudantes. Então, eu vou descrever meio que brevemente para vocês as 3 partes, para vocês
saberem o que está dentro desse livro, que tem 300 páginas, é um livro bastante denso, mas com capítulos especiais, assim, que vai contemplar muitos dos que estão aqui no evento, que poderão também fazer as suas consultas a ele. Então, a primeira parte nós definimos como a ênfase na autorregulação da aprendizagem e fatores associados. Então, o primeiro capítulo foi escrito por mim e Pereveli, e se chama Autorregulação da Aprendizagem, Modelos Teóricos e Reflexões para a Prática Pedagógica. Então, ele descreve possibilidades de compreender com mais profundidade as perspectivas da aprendizagem autorregulada, especialmente no que diz respeito aos pressupostos teóricos, metodológicos, né, alicerçados em quem? No Bandura, que é o autor que transversaliza as nossas pesquisas. No segundo capítulo, a autorregulação da motivação e das emoções, interações, implicações e desafio, vocês tiveram a oportunidade de ouvir ontem no professor Aloísio, ele mesmo mostrou o livro, ele mesmo comentou, esse texto é dele e da Iveli, e eles enfatizam, então, aspectos teóricos e dados recentes de pesquisa acerca da interação entre autorregulação da aprendizagem, a autorregulação da motivação e das emoções. No capítulo 3, nós temos como autores a Roberta Aze e a Simone Pederson, que descrevem considerações sobre autorregulação e autoeficácia da escrita em alunos do ensino fundamental, a partir de uma visão sociocognitiva de psicologia, e utilizam, então, para análise, os resultados da avaliação do Sistema de Avaliação da Educação Básica, o SAEB, e de avaliação de crenças de autoeficácia de alunos de 5 escolas no interior de São Paulo. O capítulo 4, ainda nesta parte 1, o capítulo 4, nós tivemos a parceria de professores de Portugal, a Lúcia Miranda e o Leandro de Almeida, que escreveram sobre aprendizagem autorregulada, o papel das estratégias autoprejudiciais. Nesse capítulo, eles pontuam as variáveis que impactam a aprendizagem autorregulada e destacam que os estudantes utilizam mecanismos de autorregulação. E mencionam também que é frequente que os estudantes enfrentam situações antecipadas de dificuldades acadêmicas, recorrendo, então, a quê? A estratégias autoprejudiciais, e com isso acabam se prejudicando. Dito isso, nós passamos, né, para a parte 2 do livro, né, que tem uma ênfase na autorregulação da aprendizagem, nas formas de como avaliá-la e como promovê-la no contexto educativo. Então, o capítulo 5, a promoção da aprendizagem autorregulada, o protagonismo de professores e alunos em perspectivas, a Maria Aparecida Gomes e a Iveli dão ênfase à eficácia, então, no ensino de estratégias cognitiva e metacognitiva nas diversas disciplinas da educação básica, nas quais os professores atuam como promotores da autorregulação da aprendizagem. Elas partem do pressuposto de que é por meio de várias ações formativas, e isso o Taylor dizia muito claramente ontem, que se desenvolvem, então, as habilidades autorregulatórias, e defendem, então, a necessidade de investir na formação de professores para que esses se tornem autorregulados e possam desenvolver processos autorregulatórios nos próprios estudantes. No capítulo 6, a Natália e a Iveli apresentam uma intervenção para promover a autorregulação da aprendizagem de professores no ensino médio, resultado de pesquisas e aplicações em sala de aula. Por meio dos trabalhos localizados na literatura, elas apresentam as características das intervenções bem-sucedidas e sintetizam, né, destacando possíveis contribuições destas pesquisas para o ensino de habilidades autorregulatórias por professores do ensino médio. No capítulo 7, é um capítulo especial do grupo da Ana Margarida da Veiga Simão, da Universidade de Lisboa. Elas trabalham sobre contraste mental com intenções de implementação, uma estratégia de autorregulação da aprendizagem. É um estudo sobre metas de aprendizagem, enfatizando a estratégia de contraste mental com intenções de implementação. Esse capítulo, então, foi apresentado pela Alvira Matias
pela Veiga Simão, né, Ana Margarida aqui conosco, a Paula Paulino, e explicam, né, nesse capítulo, o que é o contraste mental e o que é implementação, o que são implementações, intenções de implementação. Então, elas definem contraste mental como a busca de confrontar mentalmente as metas vinculadas aos obstáculos reais. E intenções de implementação têm a intenção de orientar, então, comportamentos para superar esses obstáculos reais que estão aí. Então, contraste mental. Se eu tenho esse problema, então, vou resolver desta maneira. Nesse capítulo, eu tive a honra de participar também, junto com elas, porque nesse período eu estive lá em Portugal, quando a parte desse trabalho estava sendo feita. Então, no capítulo 8, nós temos a Janete Moreira e a Ana Margarida Veiga Simão, também de Portugal, que escreveram sobre entrevistas com tarefas autênticas da educação infantil, mostrando a avaliação da aprendizagem autorregulada. Então, alguns desses capítulos, o anterior e esse, vocês já ouviram falar hoje na fala da Ana, algumas referências a esse trabalho. No livro poderão ver as referências, ver como é que foi aplicado, o desdobramento dessas pesquisas, né, e se aprofundar um pouquinho mais. Então, elas registraram nesse capítulo, né, mais voltado para a educação infantil, percepções e estratégias utilizadas antes, durante e após a tarefa. E apresentaram possibilidades, então, do questionamento autorregulatório para a consciencialização dos processos psicológicos numa fase do desenvolvimento precoce. E tecem, né, considerações sobre abordagens psicoeducativas que podem promover oportunidades para as crianças autorregularem tarefas curriculares. No capítulo 9, nós tivemos, um capítulo que foi escrito pela Veiga Simão, a Paula Paulino e a Paula Costa Ferreira, que são autores portugueses também da Universidade de Lisboa, e elas falam sobre resoluções de problema na matemática e competência da autorregulação por meio do jogo digital, a Festarola. Aquele que a Ana explicou para vocês, e aqui vai ter um detalhamento bem maior, né? Então, elas pontuam nesse artigo as características dos contextos de aprendizagem, promotores do desenvolvimento e competências autorregulatórios para o domínio da matemática. Falando, então, da Festarola, que é um jogo digital que estimula o aluno a construir recursos apelativos que lhes permitem o treino de competências cognitivas e sociais, os quais ultrapassam a resolução do problema matemático. Então, tudo aquilo que a Ana explicou, né, das escolhas que esses alunos trabalham em grupo e fazem, e chegando, obviamente, à resolução do problema. O capítulo 10, a Kátia Xavier, fala da autorregulação no processo de construção de materiais didáticos para a educação básica. Então, isso é bastante importante, né, porque ela leva em conta os fundamentos teóricos da perspectiva da autorregulação da aprendizagem na construção desses materiais, então, didáticos para a educação. E apresenta exemplos, com base na adoção de estratégias autorregulatórias, aproximando, então, teoria e prática na formação continuada de professores. Bem, passamos para a parte 3, então, do livro. A parte 3 deu ênfase à autorregulação da aprendizagem em diferentes contextos e modalidades de ensino. Então, nós temos, no capítulo 11, a Sueli Polidório e a Adriane Pelissoni, que é da Universidade de Campinas, da Unicamp, falam sobre as dimensões da autorregulação da aprendizagem no contexto do ensino superior. A análise da produção dos estudantes em uma atividade online. E daí elas descrevem, explicam, né, que utilizaram uma abordagem multidimensional com 6 questões referentes às dimensões de aprendizagem, que também são chamadas, né, a Ana chama isso de dimensões de graus de liberdade, que seria o porquê, qual a motivação que eu tenho, o como, que método eu vou utilizar, quando, que tempo eu tenho para fazer tal coisa, o que é, como é que eu vou realizar mesmo, e onde, né, em que ambiente, que lugar, que escolhas eu faço e com quem. E aí vem todo esse recorte que a Ana falou agora para nós,
autorregulação socialmente compartilhada, que vai mostrar com quem isso e como é que isso acontece. Então, elas defendem que para o estudante ser o centro do seu processo de formação, mudanças de natureza curricular, políticas, práticas institucionais, serviços e programas de apoio, assunção de estratégias, são condições efetivamente promotoras da aprendizagem, são condições fundamentais para que a gente consiga resultados mais preditores. Então, isso é importante a gente também pensar sobre isso. No capítulo 12, a Célia Miranda, que é uma doutoranda que eu oriento, e eu escrevo com ela, nós descrevemos, então, a autorregulação da aprendizagem, oficinas realizadas no ensino superior, apresentando uma proposta de intervenção realizada com estudantes do ensino superior, feitas, né, na nossa universidade, lá na Universidade Federal de Pelotas. Então, para isso, se construiu um circuito que se chama Aprendiz-Agem. A palavra é aprendizagem, mas usamos o aprendiz, que é o sujeito que age para conseguir melhores resultados na sua aprendizagem. Então, revelamos, né, nesse capítulo, né, uma percepção positiva dos estudantes em relação à tomada de consciência para aprender, ao se apropriarem de estratégias de aprendizagem vivenciadas num programa. A Paula Lipandrini e a Soili Ruffini definem no capítulo 13 a autorregulação da aprendizagem como condição imperativa para o sucesso da aprendizagem de estudantes no contexto de educação à distância. E acho que bem oportuno esse texto delas, uma vez que nossas aulas estão no ensino remoto, né? Então, elas abordam a contextualização da educação à distância, os desafios para futuros professores, para estudantes, futuros professores, que atuam, que queiram atuar nessa modalidade de ensino, e que para nós passou a ser obrigatório agora, e bem bom artigo para a gente se fortalecer um pouquinho. No capítulo 14, a Jussara Tortella, uma das nossas colaboradoras, nossa organizadoras aqui do evento, né, junto com a Carla, escreveram contextos de ensino e escolas de educação integral, em tempo integral e parcial, um estudo sobre a autorregulação da aprendizagem. E compreende que a escola, então, de educação integral em tempo integral pode ser percebida como uma nova possibilidade de organização dos tempos e espaços para aprender, desmistificando, então, o conceito de ampliação apenas do tempo. Revelam estudos das observações referentes às abordagens de ensino dos professores em 2 escolas públicas. Enfim, Eveli e eu reconhecemos a importância desta aprendizagem autorregulada, destacando ser ela um marco, né, na atualidade e no nosso evento de hoje. Acreditamos que o livro possa ser útil para todos nós e desejamos, né, que tenha uma boa leitura desse livro, né, e que traga contribuições importantes para todos, principalmente, né, nas nossas práticas pedagógicas, nas nossas investigações e nas nossas pesquisas. Eu passo para a Eveli, que ela vai fazer o fechamento da... Boa tarde a todos. Eu queria dizer que o livro trouxe muita satisfação para nós. Eu realmente acho que ele reúne profissionais no Brasil, sobretudo, e profissionais internacionais que vêm abraçando a temática da aprendizagem autorregulada. E eu acho que ele também trabalha, como a Lutz falou, na questão do tripé, dos fatores associados a ela, nas formas de avaliá-la e também nos possíveis contextos e segmentos. Eu queria dizer para vocês que eu acho que a Luz ela elucidou tudo que o livro contém. Eu acho que ele realmente é um marco importante na história da autorregulação do nosso país. E queria dizer também que eu acho que eu fiquei muito feliz, né? Quero devolver para o público, né? A gente não está no YouTube, mas está podendo acompanhar os comentários. Quero agradecer muito às palavras carinhosas do público, que está nos dando um feedback muito positivo em relação à obra, e também agradecer a todas as pessoas que a gente mandou convite e que puderam aceitar esse convite. Aliás, foi 100% de aceitação.
né? Nós nem esperávamos tamanha aceitação. Então, queria agradecer muito, eu acho que é o momento de agradecer, lembrar também que nós tivemos uma promoção da Editora Vozes, o livro, para aqueles que se interessarem, o livro ele pode ser adquirido num valor melhor, né, com desconto, com código promocional para o nosso evento. Eu diria isso, então queria agradecer a todos, deixar o meu muito obrigada, não gostaria de me alongar, mas queria reiterar essa parceria, esse prazer, né, de receber a professora Lutz também na Unicamp, né, para uma interlocução em nível de pós-doutorado, uma interlocução avançada, que é muito prazeroso para nós também nesse sentido, e que um fruto, o primeiro fruto foi o livro, né, e então, assim, mas é um primeiro, né, é o primeiro de muitos projetos que ainda estão em andamento, é uma parte, né, como ela falou. Então, mas, assim, minha palavra final é gratidão a todos, né, compartilho com vocês, assim, quão grata eu sou por essa obra ter ficado pronta, foi muito sofrido, foram nas nossas férias, né, meu janeiro foi ali fazendo as leituras do livro. Então, agradeço também a todos os autores que foram muito simpáticos, solidários, acolhedores, quando a gente devolvia o capítulo e falava, precisa fazer isso, precisa fazer aquilo. Então, foi muito carinhoso de todo mundo também, todo mundo entendeu muito a nossa intenção de ter uma obra a melhor possível. E eu fico muito feliz pelo produto. Não quero me alongar, como eu falei, porque a gente tem um intervalinho pequenininho, então eu não sei se me cabe ou cabe a Lutz encerrar a sessão, da minha parte, eu daria por encerrada, ensejando mesmo que esse livro possa ser muito útil para a vida de cada um que se interesse pela aprendizagem autorregulada. Seja para si mesmo, seja para pesquisa, para extensão, para docência. Só agradecer a todos que ficaram ouvindo, né, toda a apresentação, dizer que foi muito bom e está sendo muito bom fazer esse pós-doutorado com a Iveli e poder construir esse livro. Isso, para mim, é um sucesso absoluto. Então, deixo registrado meu muito obrigado a todos que contribuíram, ajudaram, porque não é nada individual, é um trabalho coletivo e de parceria. Então, nós temos na sequência mais uma conferência importante da Helena Selle, que acho que é importante a gente poder terminar essa para abrir a que vem na sequência. Então, um abraço a todos, um beijo grande, grande, grande. Muito obrigada. Até.